Bom, vamos trabalhar então agora com um outro princípio do direito penal. E aí nós vamos trabalhar agora com o princípio da alteridade. Já vimos o princípio da reserva legal, já vimos o princípio da anterioridade e agora vamos trabalhar com o princípio da alteridade. O princípio da alteridade, né, também é um princípio importante. Primeiro, o que vem a ser alteridade? A palavra alteridade vem do latim alteritas. Alteritas significa outro. O que eu quero dizer com isso? Outro. Significa o seguinte, que o princípio da alteridade pressupõe que, para que a conduta do agente seja considerada como criminosa, é necessário que essa conduta extravase, ultrapasse a pessoa do agente. Portanto, não é considerado crime a conduta do agente que prejudica ele mesmo. Então, não existe crime quando a conduta praticada pelo agente só prejudica ele mesmo. Ninguém comete crime, portanto, quando prejudica a si próprio. De modo que a conduta deve extrapolar, deve ultrapassar, deve extravasar a pessoa do agente. Por isso que a autolesão não é considerada crime no Brasil, por força do princípio da alteridade. Exceção. Nós temos exceção. Quando a autolesão é praticada com o objetivo de prejudicar outrem. Aí é óbvio, porque se eu pratico autolesão com o objetivo de prejudicar outrem, obviamente, está saindo da esfera do indivíduo e está prejudicando uma outra pessoa. Então ele não se prejudica apenas a si mesmo, mas se ele prejudica também outra pessoa, aí haverá a tipificação de eventual crime. Por exemplo, nós vamos ter alguns casos práticos, né, em que a autolesão vai configurar crime. É o número 1 aqui, por exemplo, quando diz autolesão praticada com o objetivo de ganhar dinheiro de uma seguradora. Essa conduta do agente tipifica o crime de estelionato previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, que vai dizer que pratica estelionato, incorre nas mesmas penas daquele que destrói total ou parcialmente, ou oculta a coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, aí a autolesão, ou agrava as consequências da lesão ou doença, mas com o objetivo, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Nesse caso, a pessoa está se autolesionando com o objetivo de obter da seguradora, né, dinheiro, para angariar dinheiro. Então, para se beneficiar. Então, ele vai se beneficiar ganhando dinheiro, mas em contrapartida estará prejudicando a seguradora. Então, nesse caso, configura crime de estelionato. Um outro caso é o aborto. No aborto, a gestante está se autolesionando, está se autoprejudicando, mas a conduta dela ultrapassa, extravasa e atinge, né, o feto. O direito penal, o Código Penal, tutela o feto, a vida do feto. Nesse caso, né, não dá para se falar em aplicação do princípio da alteridade. Então, veja, no aborto, apesar da gestante se autolesionar, ela está tentando contra a vida do feto.
de modo que a conduta da gestante ultrapassa, extrapola, extravasa a pessoa do agente e atinge o feto, sendo que o direito penal protege, tutela a vida intrauterina, né? Um outro caso, um terceiro exemplo prático, né, em que eu não vou aplicar aí o princípio da alteridade, é o uso pretérito de droga. Porque no uso pretérito de droga, veja, primeira coisa, uso de droga não consta do artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006. Portanto, não é verbo, não é núcleo da figura típica, não é núcleo do tipo penal do artigo 28. O artigo 28 tem a seguinte redação: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Veja que o artigo 28 da Lei de Drogas não prevê prevê 5 verbos: adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Ele não fala em fazer uso da droga. Portanto, seria fato atípico justamente por não constar no próprio tipo penal. E ainda assim não deveria constar por quê? Porque o uso da droga prejudica a si próprio, pelo princípio da alteridade. É importante a gente ressaltar que os crimes da lei de drogas são crimes contra a saúde pública. No caso de uso pretérito, o agente já usou a droga, prejudicando a si próprio. Por isso que também não deveria constar, né, no artigo 28, né, da lei de drogas como crime o uso da droga. O que o artigo 28 trata do porte de droga para uso pessoal. E veja, um rol de drogas que são consideradas como crime na Lei 11.343 está previsto na portaria da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a portaria número 344 de 98. Essa portaria ela vai, né, constantemente sofrendo modificações, a fim de que seja atualizada, né, as drogas, porque novas drogas vão surgindo e aí então a necessidade, né, de conformação. E aí, constantemente, são publicadas novas drogas que serão consideradas como crime, né? Como crime. Então, é isso que a gente tem para falar sobre o princípio da alteridade.